Pesquisa demonstra que o estudo de biologia molecular ou celular utiliza os conceitos de modelos teóricos, por exemplo, por que os íons e elementos químicos de um mesmo grupo periódico, como Na+, e K+, apresentam diferentes funções biológicas, e quais propriedades diferenciam os íons de cálcio e encontrados nos fluidos corpóreos dos íons de magnésio, que se encontram em outras células animais. Me dá a tabela periódica e pergunta, considerando essas informações, a estrutura atômica, as propriedades dos elementos químicos, é correto afirmar o quê? Então, uma questão que está falando de tabela periódica, né, e raio iônico. Então, tamanho, né? Então, toda vez que a questão estiver falando sobre raio iônico, como é que eu calculo o raio iônico rapidinho, para quem quiser revisar aqui, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o núcleo, e aqui eu tenho, por exemplo, outro núcleo de átomo. O raio iônico é a distância entre dois núcleos, né? Então, aqui a distância entre dois núcleos, esse é um raio, o total aqui é um diâmetro, né? Então, aqui a gente consegue pensar no raio iônico. Se eu estou pegando uma molécula aqui que tem uma, duas camadas, né? Aqui a primeira, a segunda camada, é isso que eu estou analisando. E aí o número de camadas aumenta de acordo com a tabela periódica. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, né? Sexta, sétima de novo. Então, a cada camada eu vou aumentando aqui, vai aumentando o meu raio. Então, o raio iônico aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo, né? Então, aqui tem o maior raio iônico, que é o frâncio. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Considerando essas informações da estrutura atômica e as propriedades dos elementos químicos, é correto afirmar: o raio iônico do cátion Mg2+, é maior do que do raio iônico do cátion Ca2-. Olha só, magnésio e cálcio. Quem vai ter maior raio iônico? O cálcio. Ah, Renato, mas ele falou ali do cátion, né, que vai perder ali 2 elétrons e tudo mais, mas é que os dois, né? Aí é o Mg2+, e o Ca2+, né? Então dá na mesma, os dois estão perdendo 2 elétrons, né, galera? Então, de qualquer forma, o maior raio iônico vai ser o que está mais embaixo, tá? Então o cálcio vai ser maior do que o magnésio. Então, o raio iônico do cátion Mg2+ é maior? Não, é menor, né? Então, aqui está errado, é menor. O do cálcio é maior porque ele está mais embaixo, né? Mais embaixo. Ah, vou fazer distribuição eletrônica? Não agora, né? Tá? Não vamos fazer distribuição eletrônica agora. Se precisar, eu faço depois. Vamos lá. Os íons monovalentes de sódio, Na, e o íon monovalente de potássio, K+, são isoeletrônicos? Não, né? Não tem a mesma quantidade de elétrons, né? O sódio tem 10 elétrons e o potássio vai ter 18 elétrons, né? Ah, Renato, que você sabe? Tem que memorizar o número de prótons e o número de elétrons. Sacanagem, né? É assim que vocês fazem no lado global? Eu espero que vocês façam igual eu faço, tá? Olha só, eu tenho 19, só que 19 é o número de prótons, né? Só que aí o número de elétrons, como ele é K+, aí ao invés de 19, ele passa a ter 18, né? Então, assim, qual que eu falei para vocês na aula que tinha que memorizar? Sódio, potássio, né? Carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, enxofre, são os principais, tem que memorizar o número de prótons, né? Então, pô, se tu souber já de cabeça que o sódio Na+ tem 10 elétrons e esse tem 18, né? E eu sei até os isoeletrônicos, por exemplo. O isoeletrônico dele aqui, o neônio, né? O neônio é um isoeletrônico dele, né? Tem que saber. O neônio tem exatamente também 10 elétrons, tá? Porque a gente sabe que o neônio tem 10 prótons. Então, eu sei que o neônio é um isoeletrônico do sódio. Tá errado, tá? Letra C. A carga nuclear do íon potássio K+ é o dobro da carga nuclear do íon sódio Na+. Qual que é a carga nuclear? Ué, o Na tem uma carga nuclear de 11 prótons, né? E o potássio tem uma carga nuclear de 19 prótons. Então não é o dobro, né? Porque o dobro teria que ser 22, não é? Então a carga do núcleo não é o dobro, né? É quase, mas não é o dobro. Letra D. A primeira energia de ionização do átomo de potássio é maior do que a do átomo de sódio? Não, né? A energia de ionização aumenta ao contrário. A energia de ionização é a energia que eu preciso para remover ali um elétron, né? Para remover um elétron da última camada. Então, a energia de ionização ela aumenta de baixo para cima, né? E da esquerda para a direita a energia de ionização. Então, quanto mais próximo do núcleo, maior energia eu preciso. E aí, se eu pensar que o Na ele tem exatamente uma, duas camadas, e o sódio tem uma, duas, três camadas, e eu tiver um elétron aqui e um elétron aqui, qual que é mais fácil de arrancar? Esse elétron é mais fácil de arrancar, porque ele está mais longe do núcleo, né? Então, eu tenho aqui, ó, menor energia de ionização, né? Preciso de menor energia para arrancar esse, porque ele está sendo menos atraído pelo núcleo. Então, a primeira energia de ionização do átomo de potássio é maior? É menor, né? A configuração eletrônica do íon Ca2+, apresenta o maior número de níveis eletrônicos do que o íon Mg2+. Jesus amado, ali, que eu faço a distribuição eletrônica aqui? Apresenta o maior número de níveis? Teria que apresentar porque está na 4, né? Mas eu teria que fazer talvez a distribuição eletrônica. Deixa eu ver, magnésio e cálcio, rapidinho.
Vamos apagar aqui e fazer a distribuição eletrônica só para conferir se essa é a resposta correta. Por eliminação já daria, né? Vamos lá, magnésio. Tem 12 para distribuir, então a distribuição dele vai ser 1s2, 2s2. Não precisa, né, galera? Porque tá terminando em 2 ali, né? Magnésio vai terminar aqui em 3s2. E o cálcio, 20, vai terminar aqui em 4s2. Se eu arrancar 2 elétrons do 2+, ele passa a ser, então, 2. Aqui, P6. E se eu arrancar aqui o 4s2, ele passa a ser 3P, né? 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3p6. Então, ele passa a ser. Exatamente. Então, ele vai passar a ter 3 camadas. 3 camadas. E esse aqui vai passar a ter 2 camadas. Então, sim, né? A configuração eletrônica do Ca2+ apresenta um nível maior? Sim. Ele apresenta 3 camadas eletrônicas, enquanto o magnésio apresenta 2 camadas eletrônicas. Letra E. Boa, né? Boa. Difícil, acharam? Entenderam o fluxo do pensamento? Por que eu não fiz inteiro a distribuição eletrônica? Porque eu já sei o grupo, né? Aqui é S1, aqui é S2, beleza? Então, como aqui eu já sei que é S2, como é que eu sei? A distribuição eletrônica desses elementos será NS1 e aqui será NS2. Então, se eu vi que o magnésio ele é 3S2, então ele tem que terminar em 3S2, não preciso distribuir. Se aqui é 4, eu tenho que terminar em 4S2, também não preciso distribuir, tá? Então, tem que ter velocidade de pensamento, né? Até porque a gente tem só mais 40 minutos para terminar essa lista. Então, esse fluxo você tem que ter. Tem 20 questões na lista, 3 minutos por questão, tem que fazer o simulado global de química em 60 minutos, tá? Para quem estiver treinando, é isso. Não existe simulado global de química em 3 horas. Tem que fazer aí, tentar fazer em 60 minutos.